No ar, Jornal de Emprego. E agora nós vamos falar de dicas comportamentais. Como se comportar em uma entrevista de emprego. Os piores erros durante uma entrevista de emprego. É claro que a maioria das empresas não tem aquela preocupação em selecionar um recrutador acompanhado de alguém que conheça realmente o campo de onde você vai atuar. É óbvio também que são diversos campos de atuação. É lógico que o mercado de trabalho aí exigiria vários recrutadores com experiências em diversas áreas, né? O que isso aí causaria, além de transtornos financeiros, vários transtornos operacionais para as empresas. Diante desta grande polêmica, deste impasse, em geral, a maioria das empresas dispõe de profissionais como auxiliares de recursos humanos ou psicólogos que sequer trabalharam um dia no campo de atuação. Devido a esta situação e a forma generalizada em que são feitos os processos seletivos, estes profissionais acabam muitas vezes reprovando pessoas que seriam as ideais para os cargos em questão devido a erros tolos por parte dos candidatos, que em maioria são. Além de saber o que fazer, saiba aquilo que não deve ser feito durante uma entrevista de emprego. De acordo com uma pesquisa, 62% dos recrutadores citaram que o aparente desinteresse do candidato como uma falta imperdoável, seguido por arrogância, 49%, falar mal do seu atual ou antigo empregador, representa 44%, e insegurança em responder efetivamente às questões levantadas, 25%. Ocorre que num processo de entrevista de emprego, além de estar bem informado, bem formada sobre aquilo que deve fazer, o candidato também precisa conhecer aquilo que não deve fazer nessas ocasiões. Então, se você quer saber como ser bem-sucedido na próxima entrevista, veja as dicas a seguir. Aqui está uma relação das 12 maiores gafes, equívocos, erros que um candidato a emprego não pode cometer nesta hora. Assim, vale muito a pena dedicar um pouco mais de tempo preparando-se antes de efetivamente encarar a tão sonhada entrevista. Um candidato bem preparado é aquele que, além de causar uma boa impressão ao entrar, terá reforçado essa boa impressão ao sair. Veja a lista. Primeiro item: falta de preparo. Não estando preparado para responder à questão: o que você sabe sobre nossa empresa? Pode significar simplesmente o fim de suas pretensões naquele lugar. Conhecer informações básicas como a história da empresa, ramo de atuação, objetivos, etc. É coisa muito simples. Está disponível no site da internet. Hoje nós temos o Dr. Google. Não precisa muito. Basta um mínimo de interesse e uma rápida olhada. Imprima, leia, guarde e, para refrescar sua memória, leia outra vez antes da entrevista. Segundo item: vestir-se de modo inadequado. Você certamente vai querer vestir-se da maneira certa quando estiver sendo entrevistado para ocupar um cargo profissional. Se for para ocupar uma vaga em um parque de diversões, por exemplo, vista-se de maneira informal e com asseio. Vale lembrar que para homens, o asseio quer dizer barba feita, unhas cortadas, não abusar de perfumes fortes, lembrando que há pessoas que são alérgicas. Imagina aquela situação em que o entrevistador é alérgico ou alérgica a perfume. Isto serve para você também, mulher. Não abuse da maquiagem. A roupa deve ser adequada para a ocasião. Lembre-se que você não está indo lá para um encontro, e sim para uma entrevista de emprego. Caso não tenha certeza de como se vestir, visite a empresa e observe o tipo de indumentária dos funcionários que fazem o trabalho interno. Lembre-se ainda do perfume exagerado, hein? Ou a falta dele.
Vamos ao nível de comunicação. Muitas empresas dizem que o nível de comunicação do candidato é pobre. É importante saber se comunicar bem na sua procura por um emprego, mas importante mesmo é causar boa impressão à pessoa que vai decidir se te contrata ou não. Aperto firme de mão, olhos nos olhos, gestos discretos e seguros e simpatia. Isso cativa a pessoa com a qual você está falando. Tal gesto irá impressionar o recrutador ou a recrutadora e terá o mesmo impacto de uma recomendação à sua contratação. E tudo isso antes mesmo de abrir a boca para falar qualquer coisa. Comunicação exagerada, ou a famosa tagarela. Acredite ou não, um recente candidato a emprego que, como era de se esperar, perdeu a vaga porque não conseguiu se conter e atendeu o celular durante a entrevista. Isto vale também para o tal de Zap Zap. Deixe o telefone guardado e desligue-o antes de entrar na empresa. O silencioso não vale. A mesma regra vale para alimentos, bebidas, currículo, ficha de cadastro, lista de referências. Tudo isso deve ficar fora daquela sala ou guardados em sua bolsa ou sua pasta. O momento registrado é que se trata de alguém desorganizado e confuso. Falar como tagarela. Não há nada pior que entrevistar alguém que fala sem parar. O entrevistador realmente não precisa conhecer a história completa da sua vida. Dê respostas curtas, objetivas, sem floreados, máximo de 1 minuto para cada uma, sempre focando as perguntas feitas, enfatizando suas qualidades em relação ao cargo pretendido. Não seja prolixo. Limite-se a responder aquilo que lhe foi perguntado. Caso queira saber mais alguma coisa, o recrutador ou a recrutadora com certeza irá perguntar. Falar pouco. É de fato muito complicado se comunicar com alguém que responde com 1 ou 2 palavras. Mas parece que para se obter alguma resposta do candidato, o recrutador ou a recrutadora terá que obrigá-lo a falar. Convenhamos, não é uma situação agradável. Assim mesmo, se você não deseja falar muito, deve responder por inteiro a questão levantada da forma mais explícita possível, sempre indo direto ao ponto, da melhor maneira que for capaz de fazer. Informações imprecisas. Mesmo tendo submetido seu currículo no momento em que se candidatou à vaga, você também pode ser convidado a preencher uma ficha cadastral com seus dados pessoais, o que na maioria das vezes acontece. Assegure-se de ter em mãos as informações necessárias para o preenchimento desse questionário, tais como datas referentes a empregos anteriores, data de graduação, formação, informações para contato do emprego atual ou anterior, etc. Minha humilde sugestão, leve uma colinha. E resposta errada é o item 8. Assegure-se de ouvir bem a questão antes de dar a resposta. Se necessário, peça para o seu interlocutor que a repita. Confira mentalmente para certificar-se que compreendeu perfeitamente o contexto. Coloque em ordem seus pensamentos antes de responder. Organize de forma lógica os comentários que fará em seguida. Você estará fora da disputa se der uma resposta errada ou imprecisa. Vamos a um exemplo. O entrevistador acabou de descrever para o candidato as características do perfil exigido para ocupar a vaga de vendas e marketing que está sendo oferecida. Ele enfatiza que boa comunicação ao telefone e a conquista de novos clientes são as qualidades mais importantes para o cargo requerido. O candidato dá sua resposta sobre a questão como se a pergunta fosse: do que você gosta? Do que você não gosta dentro da área de vendas? Eis sua resposta: detesto atender telefonemas e visitar clientes. Não sei fazer nada disso. Em outras palavras, ele acaba de afirmar que não está nem aí, não está qualificado por exercer aquela função. Do mesmo modo,
que isso funciona para qualquer área profissional. Mesmo que você não a tenha exercido, mas você tem uma noção, coloque em prática. Vamos lá. Diga o que você entende por aquela função. Você pode citar que você não tem a experiência ainda, mas que você está disposto a aprender e a crescer. Até porque eles adoram e é normal, é típico do ser humano. O mercado de trabalho, ele avança rapidamente. Então quem não busca se informar, quem não busca se qualificar, rapidamente é deixado para trás. Item 9 e talvez o mais crucial: falar mal do atual ou antigo empregador. Seu chefe anterior era um imbecil? Qual uma empresa que não tem esses quadros um idiota? Você detestava seu antigo emprego e não via a hora de sair dele? Eu também. Mesmo que isso fosse verdade, não diga. Aos olhos dos recrutadores, isso não pega bem. Falar mal do antigo empregador é o mesmo que atirar no próprio pé. Supondo que a amiga empresa seja parceira do seu novo pretenso empregador, como espera que reaja? O mundo é menor que você pensa. Você não conhece seu entrevistador, não sabe o que ele sabe, nem o que ele sabe sobre você, nem sobre seu antigo ou atual chefe. Você também não vai querer que seu entrevistador comece a achar que você fará a mesma coisa quando sair da empresa. Item 10. Seja discreto quanto à sua vida privada. Evite divulgar informações demais sobre a sua vida pessoal, coisas como hobbies, interesses pessoais no seu currículo. São desnecessárias. Apenas compartilhe informações que sejam relevantes como pontos de qualificação à vaga pretendida. Por exemplo, se você está se habilitando a um cargo de chefia, o fato de que você era capacitado no seu time de futebol demonstra capacidade de liderança e perfil organizacional. Sempre mantenha a entrevista num nível profissional. Item 11. Seja honesto. Não diga que conhece uma coisa sem conhecer. Você não é obrigado a conhecer todas as respostas. Entrevistadores não estão tentando ferrar você. Eles simplesmente precisam determinar se você é capaz de resolver problemas. Já que numa empresa, é isso que se espera de um empregado. Se eles colocam um problema para o qual você, naquele momento, não tem a solução, explique o que faria para resolver a questão, mas não invente. Item 12. Esquecer o que vem depois da entrevista. Reserve alguns minutos para agradecer a pessoa que o entrevistou. Está com receio de não ter deixado uma boa impressão? Está seguro de ter impressionado o seu entrevistador? Nos dias seguintes, se possui um e-mail, envie uma nota de agradecimento ou uma carta de gratidão ao entrevistador pelo tempo e atenção dispensados a você durante o encontro, lembrando de modo indireto de reafirmar seu interesse em fazer parte daquela empresa. E isto inclusive é marketing profissional. Finalmente, mesmo que você não tenha agradado, não leve isso como coisa pessoal. Não existe ninguém que nunca tenha fracassado 1, 2 ou 3 vezes. Se isso acontecer, veja pelo lado positivo. Aprenda com os erros cometidos e vá em frente, agora com mais experiência. Bom, essas foram algumas dicas de comportamento em uma entrevista de emprego. Muitos e muitos mais vídeos estão sendo gravados com o intuito de ajudá-lo a conquistar a sua recolocação ou colocação no mercado de trabalho. Eu sou João Carlos e este é o grupo no YouTube Jornal de Empregos. Quer ficar informado ou informada das oportunidades de trabalho em todo o Brasil? Inscreva-se em nosso canal. Sempre que uma nova oportunidade, um novo vídeo for publicado, você será informado ou informada diretamente no seu e-mail ou no seu celular. Muito obrigado e até a próxima!